neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está. E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou com fidelidade. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ouvintes preciosos, vamos ponderar nesse instante
sobre coisas que devem nos interessar em ambos os aspectos da vida, no sentido físico, material e espiritual. A solicitude, que é alimentada pela ambição, pela falta de confiança no dia de amanhã, tem trazido sobre os homens a morte prematura, desesperos horríveis e tremendos, com medo de perder determinadas coisas, e por isso, incitados pela solicitude e a ambição, os homens têm perdido coisas muito melhores do que aquelas que eles buscam e pelas quais eles têm dado as suas vidas. Agora, por que isso acontece? Desde que ao homem foi dada uma bússola infalível, não existe nenhuma razão para o homem viver ao léu, às palpadelas. Absolutamente não. Deus não tem culpa disto. Ele deu ao homem uma bússola infalível. Ele deu a sua palavra e, além disto, o seu espírito para iluminar esta palavra. Mas começa por aqui a perversão da coisa, que os homens, tomando a palavra de Deus, dispensaram o essencial dela, que é o Espírito Santo, para vivificá-la. E então começaram a interpretá-la. E a interpretação da palavra trouxe toda a maldição sobre o mundo. Foi isso que a serpente fez com Eva lá no Éden ainda. A serpente, teologicamente, interpretou a palavra para Eva, e dali então partiu toda a queda. Não há um ser mais sábio e que conhece mais a Deus e que pode descrever a Bíblia e falar acerca de Deus do que aquele que enganou a Eva lá no Éden. Nós devemos parar para meditarmos nestas coisas, porquanto os dias que estamos vivendo precedem o derramamento da ira de Deus sobre a terra. A taça da ira de Deus está para ser derramada sobre toda a terra. O juízo temporário tem caído sobre a terra. A terra está manchada. A terra está moribunda. A terra está à porta de um caos muito grande. Isso não se refere a um país, mas a todo o globo terrestre. Isso não parte de um plano humano, de um grupo político à parte, mas sim do cumprimento das profecias. E a solicitude tem tomado conta do coração dos homens, e a expectação, então, não é outra senão de desespero, angústia. Por fim, expectação, na verdade. Agora, Jesus disse em São Lucas, capítulo 12, aconselhando aqueles que porventura se salvassem de tudo isso que estamos meditando à luz da palavra e dos acontecimentos. A história não nega o que nós estamos falando. Os hospitais, as avenidas, todo lugar que oferece recurso social, tudo onde o homem pode buscar algo, testifica e comprova o que nós estamos falando. Isto não somente em uma parte do mundo, mas em todo o mundo. A solicitude tem acabado com o homem, tem acabado com a mulher. Mas Jesus disse:
Portanto vos digo. Agora ele estava dizendo a quem? A seus discípulos. Não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se não podeis nem consertar o problema social da Terra, por que quereis outros planetas presunçosos? Se não podeis nem nas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Se não podeis, no sentido espiritual, ver o cumprimento das Escrituras na promessa de um precursor para a sua vinda, não pode ver nem o batismo apostólico dentro das Escrituras. Não pode ver as coisas mínimas, os rudimentos dentro das Escrituras. Como podeis andar aí para cima e para baixo, ansiosos por avivamento? Isso não é o que Amós disse? Que correriam para cima e para baixo, com fome, não com fome de comer carne, nem com sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Se não podeis com abecedário, então que quereis saber de álgebra? Como podereis entender acerca das coisas finais, do segredo tão simples de Deus em suas promessas? Vocês sabem, ouvintes, que enquanto Ló estava gemendo como um justo dentro de Sodoma, Abraão não tinha problema algum lá fora. Sabem disto? Que Abraão representa uma classe de pessoas em todas as eras da Igreja de Jesus Cristo? E Ló representa outra classe? Ló era um justo envolvido com a política, chegou a ser governador, ele julgava na porta da cidade, e estava ali então, preocupado, ocupado e gemendo com o problema do povo de Sodoma e de Gomorra. Mas ele não é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ele é um tipo do que escolhe pela aparência. Se vocês conhecem a escolha de Ló, quando Abraão mandou que ele escolhesse, vocês logo concordarão e dirão: isto é verdade. O Velho Testamento é uma sombra, e cada personagem é um tipo para nós no Novo Testamento. Você não vê esse povo preocupado, gemendo com as pessoas, com os problemas de ordem social? Não há uma igreja gemendo com problema de ordem social? Agora eu pergunto, Jesus deixou a igreja para isso? A sua igreja aqui na terra? A sua igreja noiva não foi posta aqui para isso. Isto me faz alegrar. Isto me faz falar isto com segurança. Eu creio que os filhos de Deus estão entendendo a sua linguagem nesta hora. Há lírios que nem Salomão, em toda a sua beleza, pôde se vestir como aqueles lírios. Despreocupados, desprendidos lá no campo, separados como Abraão. Quem tem uma roupagem como a noiva de Cristo? Quem tem um caráter como a noiva de Cristo? E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. O Filho de Deus chega a ignorar os seus problemas, porquanto Deus
cuida dos seus filhos. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. O profeta dizia para o seu filho na hora de angústia: meu filho, Deus sabe melhor. Porque a gente do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai, que haveis mister delas, buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes, e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Quem pode suportar um discurso desse? Precisamos de um intérprete das Escrituras para interpretar essa palavra de Jesus aqui ao nosso modo, ao nosso método de vida social do século, não? A Bíblia fala justamente aquilo que Deus queria falar. Deus é seu próprio intérprete. E o nosso Deus é um Deus raro e é um Deus do impossível. Quando São Pedro, tomando a frente, perguntou pelos demais ao nosso Deus: desse jeito, então, quem pode se salvar? É impossível? Ele respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação é impossível. O conserto do mundo é impossível. Como se pode consertar o mundo? Como se pode consertar os jovens? Como se pode educar e civilizar de uma maneira cristã, rasgando a Bíblia, passando por cima das ordenanças bíblicas, desrespeitando a fé das pessoas na palavra de Deus? É impossível para o homem restaurar o mundo. O mundo está há 6.000 anos nas mãos do homem. E a terra só tem sido destruída. Você diz: oh, mas há grandes edifícios, há grandes coisas construídas na terra. Se você pudesse olhar pelo prisma de Deus, você encontraria que a terra está totalmente destruída. E Deus disse que vai destruir quem destruiu a terra. Há 6.000 anos, o Éden satânico está em exercício. Pois 6 dias, 6.000 anos, Deus fazendo tudo isto. Mas no 7º ele descansou. E agora estamos às portas do 7º novamente. E os filhos de Deus descansam em sua palavra como Abraão estava descansado. Eles estão vazios de si mesmo. É tempo de Elias. E o que fez Elias lá em 1 Reis, quando desafiava aqueles falsos profetas da força poderosa do dia, da força material do dia, que queria restaurar Israel pela força humana, pela interpretação humana? Leiam 1 Reis, capítulo 18. Elias desafiou os falsos profetas e depois mandou que abrisse uma vala. E quanto maior fosse a vala, mais água caberia. Façam aqui uma vala. Por quanto mais profunda for a vala, mais água poderá conter. Isso mostrando o que deve acontecer conosco. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, de nossas solicitudes, de nossos programas humanos, quanto mais podemos tirar as sujeiras de nossas habilidades próprias, então dar mais lugar a Deus. Assim, então, poderemos caber mais de Deus, sermos mais cheios do Espírito de Deus, mas só quando fizermos isto é que sucederá. Abram a vala, aprofundem a vala, tirem as coisas, esvaziem-se das solicitudes da vida, que têm tomado a cabeceira da sua vida,
e tem te feito passar de largo pelas Escrituras, ou então tem te levado a buscar intérpretes amontoados para si, conforme suas próprias concupiscências, falsos mestres, falsos doutores, para interpretar as Escrituras ao modo de que o povo quer viver. Mas o desafio de Elias é esvaziar-se. O desafio de Jesus é esvaziar-se. Onde está o seu tesouro, também está o seu coração. Há uma filosofia maior do que esta? Isto seria apenas filosofia? Deus já salvou o mundo através de filosofia? Dizem que Jesus foi um grande filósofo. Oh, que mentira! Jesus praticou o que falou e falou o que praticou. Filosofia é intelecto. Em filosofia o homem fala coisa que ele mesmo não faz, que ele não pratica. Mas Jesus não foi simplesmente um filósofo. Ele praticou o que ele falou e falou o que ele praticou, dando aí a perfeita forma do verdadeiro cristão. Um cristão não é formado por filosofia acerca de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro caráter da igreja não é formado por filosofia acerca de Deus, por interpretação e por frases bonitas, eloquentes acerca de Deus, por versos bonitos nas paredes, provérbios. Não, não, não. É quando, por predestinação divina, o seu coração se eleva aos céus numa experiência com Deus, e você encontra nos céus o que o homem não tem encontrado na terra, não tem encontrado na lua, não encontrará em planeta algum, um tesouro incorruptível, onde o ladrão não pode penetrar, onde a traça não pode penetrar, comprado não com filosofia, não com interpretação humana, não com sabedoria humana, mas pelo sangue do Cordeiro vertido lá no Calvário. Oh, se isso puder penetrar entre a quinta costela, irá aninhar no seu coração, e você deixará toda a solicitude por esta vida, entregará o seu caminho nesta hora, crerá que Deus está falando as últimas palavras que prepara sua noiva para o arrebatamento. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu glorioso corpo, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Ore comigo, diga: Deus, tu sabes o que passas pelo meu coração. A minha solicitude tem me tirado a saúde, a confiança, a tranquilidade, o sono. Mas agora, Deus, a tua palavra retorna o gozo da minha salvação. E penetro além do véu. Saio dessa órbita contaminada e carregada da terra e penetro até o teu trono de graça e posso contemplar pela fé estas ruas de ouro e de cristais, a Santa Jerusalém, onde está o tesouro do cristão. Ó Deus, aceita a minha gratidão, em nome de Jesus Cristo, por esta mensagem que o Senhor nos envia nesta hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74 501-970,
Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Aquietai-vos e sabei, quando a borrasca negra for, que o nosso Deus lá do além tudo está a comandar. Oh, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, sim, Ele é Deus. Vossas tristezas Ele vê. Oh, aquietai-vos, Ele é Deus. Se forte é o temporal, se escuro é a noite houver, lá do além o nosso Deus protege sempre os filhos seus. Oh, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, sim, Ele é Deus. Vossas tristezas Ele vê. Oh, aquietai-vos, Ele é Deus. Se do futuro tens temor, incerto sentes o porvir, confia, pois, em teu Senhor, e sua paz irás sentir. Oh, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, sim, Ele é Deus. Vossas tristezas Ele vê. Oh, aquietai-vos, Ele é Deus. Oh, aquietai-vos, Ele é Deus. O eterno pastor está a procurar na estrada do mundo vir ovelhas perdidas em terror, que tê-las no seu redil. Da escuridão do pecado atroz, do seu chamar ouve-lhe a voz. Volta ao redil, confia em Jesus, responde sem demorar.
pastor conhece o parir da ovelha que se desviou. Com terno amor buscando está a ovelha que tanto amou. Da escuridão do pecado atrás, do seu chamar ouve a voz. Volta ao redil, confia em Jesus. Responde sem demorar. O eterno pastor o preço pagou, de graça nos dá o perdão. Seu sangue na cruz por nós verter, pra dar-nos a salvação. Da escuridão do pecado atrás, do seu chamar ouve a voz. Volta ao redil, confia em Jesus. Responde sem